Venho até você neste dia, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Juntos iremos celebrar um culto a esse nosso Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Neste dia nós lembramos de uma forma muito especial de Pentecostes, o dia, o momento em que Jesus Cristo mandou até nós o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para viver em meio à sua igreja, mas também em nós. E por isso eu quero saudá-los com a palavra de 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, que diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês? Ele lhes foi dado por Deus. Por isso, meu irmão, você é especial, porque o Espírito de Deus, ele vive em você. E por isso nós podemos ter certeza que somos amados e perdoados pelo nosso bondoso Deus. Que a palavra de Jesus venha falar contigo neste dia e que o Espírito Santo nos motive a reconhecer esta necessidade de Cristo em nós. Amém. Convido todos juntos, quem sabe cantamos juntos este hino. Hoje queremos falar a respeito do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, do Espírito de Deus até nós. E a razão pela qual o Espírito Santo foi nos dada é da mais importante, da mais alta relevância. Não existiria vida cristã sem o Espírito Santo, assim como não haveria sem o Pai e sem o Senhor Jesus Cristo.
Muitas vezes os crentes eles olham para o Espírito Santo como se ele fosse um opcional, desses de carro, que quando você compra você diz, se dá para ter ar-condicionado, melhor. Se dá para ter vidro elétrico, melhor. Se dá para ter direção hidráulica, melhor. E aí alguns dizem, se dá para ter o Espírito Santo, legal, mas se não puder, eu sobrevivo. Isso não é verdade. O Espírito Santo não é como um opcional. Digo que sem ele, você não teria o carro ou o carro não iria andar. João Batista, quando ele batizava as pessoas, ele dizia, eu batizo vocês com água, mas chegará um dia em que vocês serão batizados pelo Espírito Santo. E essa profecia, ela estava prestes a se cumprir. João Batista e Jesus falaram da vinda do Espírito Santo. Os discípulos, eles recebiam poder para servir ao Senhor e fazer a sua vontade. Há 50 dias atrás, no evento da crucificação, alguns discípulos estavam com dúvidas, mas agora com Jesus vivo, ressuscitado, muitas dessas dúvidas haviam sumido. Quando Jesus encontrou os seus discípulos, pouco antes dele subir aos céus, ele pediu para que tocassem no seu corpo, para eles terem a certeza de que não estavam sonhando, de que não estavam vendo um fantasma, mas que era Ele mesmo. E Ele prometeu então enviar o Consolador, o Auxiliador, o Espírito Santo. Ele cumpriu a sua promessa na festa de Pentecostes, uma festa agrícola que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Nunca antes o Espírito de Deus havia se manifestado tão diretamente entre o povo de Deus. Ele veio morar dentro de cada crente que aceita Jesus. E é interessante notar que a palavra usada na Bíblia para Espírito também pode ser traduzida como vento. E o poder do vento nós conhecemos. O vento é capaz de derrubar árvores, casas. Nós não temos como estocar o vento, nós não temos como prender o vento. O mesmo acontece, nós não temos como prender o Espírito Santo. Atos 17, 24 diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Sem dúvida, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes mudou tremendamente a maneira de Deus se relacionar com o ser humano. Em Números 28, 26 diz que Pentecostes é chamado de o dia das primícias, dia que é tirado os primeiros frutos, o início da colheita. E Atos 1:8 diz, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Aqui nós temos o início da igreja. Em primeiro lugar, este versículo explica que o poder da igreja, ele vem do Espírito Santo e não vem de homens. E à medida que recebemos novas oportunidades, que enfrentamos diferentes obstáculos, o povo de Deus vai sendo preenchido pelo Espírito Santo. Pessoas foram capazes de fazer coisas extraordinárias, porque o Espírito de Deus estava presente nas suas vidas. O Espírito Santo, ele sempre existiu. Ele é Deus e, portanto, eterno. No tempo do Antigo Testamento, ele estava ativo na criação, na preservação do universo, nas providências, nas revelações de Deus para o povo e na capacitação de pessoas para tarefas especiais. Ele ainda capacita pessoas para tarefas especiais, porém agora
esse ministério é muito mais amplo, muito mais profundo do que jamais foi em tempos do Antigo Testamento. Apesar de algumas pessoas terem conhecido Deus, agora, com a presença do Espírito Santo morando nos crentes, é algo totalmente novo. Depois que o Espírito Santo ele vem a nós, passando a morar em nós, tornando nosso corpo o seu templo, começa então a sua obra de santificação, formar Cristo em nós. Não que nós vamos ser como Jesus, mas iremos crescer em nosso conhecimento de Cristo e em nossa semelhança com Ele. Aquele que bebia desenfreadamente, não bebe mais. Aquela pessoa agressiva, está mais calma, mais mansa, consegue se controlar. Aquele que trai a esposa, o marido, não trai mais. E assim nós vamos sendo transformados, sendo preenchidos, estando cheios do Espírito Santo. Todos os cristãos recebem o Espírito Santo no momento em que começam nas suas vidas cristãs, quando eles desejam Jesus para a sua vida. O Espírito Santo, ele não apenas nos transforma de pior para melhor, mas na imagem do Senhor Jesus. E sem o Espírito Santo não existe arrependimento, não existe mudança e nem crescimento espiritual. Toda a vida cristã é obra do Espírito Santo, dessa pessoa que faz parte da Trindade. Ele não é apenas uma força, um poder, uma energia, mas é uma pessoa com vontade, com sentimentos. E o Espírito Santo, ele não faz obra sozinho. A Bíblia diz que ele é o auxiliador. O Espírito Santo, ele distribui dons conforme ele quer. Mas ele não distribui para quem não está buscando. Ele não faz a parte dele se você não fizer a sua. O Espírito Santo não vai conceder dons sem a tua participação. Os dons são uma parceria entre Deus e o homem. Tem a parte da inspiração de Deus e é necessária a minha correspondência, o meu desejo. Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 1,6: reavivas, desperta, mantenha vivo o dom de Deus que há em ti. Tem gente aí esperando que o Espírito Santo faça alguma coisa, e o Espírito Santo esperando que você faça alguma coisa. Tenha este desejo de ter os dons do Espírito Santo. Temos algumas compreensões que dizem que se você está cheio do Espírito Santo, então você precisa falar em línguas estranhas, línguas desconhecidas, que você precisa rodopiar, que você precisa desmaiar, que você precisa fazer um tipo de dança, girar, precisa levantar as mãos quando está louvando. E por isso muitos cristãos pensam que eu não sou cheio do Espírito Santo porque eu não faço essas coisas. Mas se nós analisarmos o comportamento de Jesus, em nenhum momento ele agiu dessa forma. Em nenhum momento ele ficou girando ou gritando para mostrar que ele estava cheio do Espírito Santo. Muito pelo contrário, ele era manso. Todos entendiam o que ele falava. Ele não promovia bagunça, mas a ordem. Essa ideia de que nós precisamos de um dom extraordinário na minha vida para provar que eu estou cheio do Espírito Santo, na verdade, isso diminui a suficiência de Jesus. Mas olha só, no Salmo 73, verso 25 e 26, diz: se tenho a ti, que mais poderia querer eu na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Conforme vemos no relato
da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, escrito lá em Atos 2, a vinda do Espírito Santo ela foi acompanhada de 3 sinais maravilhosos: o som de um vento forte, línguas de fogo e os cristãos louvando a Deus em várias línguas: português, alemão, espanhol, japonês, coreano e assim vai. O povo não sentiu o vento, mas ele ouviu o vento. Isso aconteceu em Pentecostes e acontece sempre de novo quando um pecador aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo deixa estar apenas sobre nós e ele passa a morar em nós. Quer você tenha 8 ou 80 anos, no momento em que nós nos arrependemos e declaramos eu preciso de Jesus, o Espírito Santo passa a morar em nós. Não apenas no nosso coração, na nossa mente, mas em nosso corpo. Assim como você mora em uma casa, assim o Espírito Santo mora em nosso corpo. Por isso, nós podemos dizer que Deus está conosco em todo o tempo. 1 Coríntios 3,16 diz: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. Mas por que você acha que o Espírito Santo veio morar em você? Isso é porque ele não tinha mais lugar no céu? Ou será que ele descobriu que ele poderia morar em você de graça, sem pagar aluguel? Não, não é essa a razão. O Espírito Santo ele veio habitar em nós com um propósito, uma missão muito importante. João 16:8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa não chega ao conhecimento de que é pecadora sem ação do Espírito Santo. Não existe arrependimento sem ação do Espírito Santo. Sem arrependimento nós não temos nada, porque ele é o começo de qualquer reaproximação de Deus com o homem. Alguns dizem: você precisa crer, mas antes de crer nós precisamos nos arrepender. E depois do arrependimento, do desejo de Jesus na minha vida, nós temos a disposição, a possibilidade de modificar uma vida, mesmo em áreas íntimas como casamento, como o relacionamento com a família, com outras pessoas. Através do Espírito Santo, do auxiliador, é possível mudar até mesmo uma igreja cansada e um corpo vivo que cresce, e revitalizar uma comunidade cristã. Esta é a boa notícia. Não estamos mais esperando pelo Espírito Santo, mas Ele está esperando por você. Deus nos deu o direito de escolher, o direito de cooperar com o que Ele faz ou não. Não estamos mais vivendo em tempos de promessa, mas em dias de cumprimento. O Espírito Santo lhe foi prometido, a promessa foi cumprida e muitos já foram transformados. E a glória disso tudo para nós é que Ele está vivendo em todo crente hoje em dia. E assim, eu quero dizer a você, o poder do Espírito Santo também está à tua disposição para te transformar e te capacitar a servir. Que Deus nos abençoe. E ao final desse culto, quando juntos nós ouvimos a palavra de Deus, desejo realmente que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração neste dia, através deste vídeo, deste culto. Quero ainda orar contigo, junte suas mãos, feche os olhos, vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus, nós queremos te louvar. Ó Deus, obrigado que Tu enviaste o Teu Espírito Santo a nós. Obrigado, ó Senhor, porque com o Espírito Santo nós não nos sentimos sozinhos, nós não estamos desamparados,
mas Tu, ó Deus, sempre de novo, reacende a fé em nós, a esperança em nós. Obrigado, ó Deus. E assim, este Espírito Santo, ó Deus, que está em cada um de nós, pedimos, ó Deus, que Ele sempre de novo venha nos animar e nos fortalecer na Tua fé, ó Deus. E assim, por Cristo Jesus, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Amém. Que a bênção do nosso bondoso Deus venha sobre você e permaneça contigo, hoje e sempre.